Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Infelizmente, hoje o programa também será gravado, pois afinal tem motivo de força maior, não posso estar presente. Então, por isso mesmo, estamos fazendo aqui essa gravação para que a gente possa despertar nesta quarta-feira, tratando desse tema importantíssimo, que é a obra de Allan Kardec. Nós estamos falando aqui da Revista Espírita de dezembro de 1860, e nós estamos trabalhando aí com uma figura, no mínimo, curiosa, e eu fiz o favor de fazer tudo, esquecer de fazer o bendito do banner, mas a gente faz as coisas sem nenhum problema, porque afinal, como diz assim, apesar de ser gravado, a gente faz ao vivo sem nenhum problema, até porque estamos aqui para isso. Mas, de qualquer forma, vamos fazendo aqui da melhor maneira possível e lidando com essa figura que faz parte da história da França, que é o Alfred de Musset. Posso estar completamente equivocado na pronúncia, mas, de qualquer forma, é a figura com a qual estamos lidando aqui neste momento. Então, o Alfred de Musset nasceu Alfred Louis Charles de Musset, viveu entre 1810 e 1857. Acho que já falamos sobre ele em um outro momento, mas nada como falar sobre ele agora, porque vamos ter uma espécie de entrevista com ele hoje. Foi um poeta, novelista, dramaturgo francês do século XIX, um dos expoentes mais conhecidos do período literário conhecido como Romantismo. Diz que ele foi o mais clássico dos românticos e o mais romântico dos clássicos. Seu estilo influenciou profundamente a literatura europeia, tendo surgido múltiplos seguidores, entre os quais o poeta português Fausto Guedes Teixeira, expoente do chamássimo neorromantismo aqui na língua portuguesa. Ainda que o Fausto não seja mal conhecido aqui no Brasil, o próprio Alfred Musset também muito mal conhecido aqui. Mas vamos falar um pouco dessa situação, no mínimo exótica, que eu chamei a atenção como título, que é a situação que aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 23 de novembro de 1860. Segundo relata Kardec na Revista Espírita, Reino Espírito se comunicou espontaneamente, escrevendo o seguinte, lembrando, no geral, tanto em terreiros quanto hoje nas reuniões mediúnicas, os espíritos se comunicam, no geral, por meio da voz. E, na época, Kardec preferiu utilizar o lápis ou a pena para poder registrar. E aí, esse espírito disse o seguinte: como desejo, antes de tudo, vos ser agradável, eu pergunto de que assunto quereis que eu trate. Se tiverdes um assunto, perguntai. Enfim, senhores, sempre sou vosso dedicado. Alfred de Musset. Percebo que ele havia desencarnado 3 anos antes. Então, a gente vê a proximidade que devia estar na mente daquelas pessoas reunidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que tinham uma vivência literária. Isso torna esse espírito, a princípio, com uma comunicação muito especial. Kardec responde: sendo vossa visita imprevista, não temos um assunto preparado. Pedimos, pois, a bondade de tratar de uma vossa escolha, seja qual for, ficaremos muito reconhecidos. E aí vem a pergunta: o que você faria se alguma dessas figuras aí, sei lá, vamos pensar em alguém aí, não vou fazer, vocês coloquem aí no chat, por exemplo, com quem vocês gostariam de conversar, e aí esse espírito aparece espontaneamente. Poderia ser ele, poderia não ser, isso também é possível, mas Kardec, conhecendo a obra dele, certamente levou em conta e colocou em pauta, até pelos temas que foram tratados. E o Alfred Musset, diante dessa devolutiva de Kardec, respondeu o seguinte: tens razão, sim, porque eu, como espírito em particular, bem como todos os espíritos em geral, conhecemos melhor as vossas necessidades e podemos escolher as comunicações melhor do que vós mesmos faríeis. E aí, vira aí, de que vou tratar? Sinto-me embaraçado em meio a tantos assuntos interessantes. Comecemos por falar dos que desejam ardentemente ser espíritas, mas que precisam
melhor, que parecem recuar ante o que julgam uma apostasia, ou seja, um pecado. Falemos, pois, daqueles que recuariam ante a ideia de se achar em contradição com o catolicismo. Escutai bem, digo catolicismo e não cristianismo. Isso é ênfase do próprio Espírito. E ele diz o seguinte: temeis renegar a crença dos vossos pais? Erro. Vossos pais, os primeiros, os que fundaram essa religião sublime em sua origem, eram mais espíritas do que vós. Eles pregavam a mesma doutrina que hoje vos ensina. Assim como faz vossa religião, quem diz espiritismo diz caridade, bondade, esquecimento e perdão das injúrias. Como o catolicismo, ele vos ensina a abnegação de si mesmo. Podeis, pois, a consciências timoratas, reuni-los e vir sem escrúpulos sentar-vos a esta mesa e conversar com os seres que chorais. Como vossos pais, sede caridosos, bons, compassivos, e no fim da estrada tereis todos ao mesmo lugar. No fim do caminho, a balança que pesará as vossas ações terá os mesmos pesos e a obra o mesmo valor. Vinde sem medo, eu vos peço. Vinde, mulheres graciosas, com um coração cheio de ilusões. Vinde aqui e elas serão substituídas por realidades mais belas e mais radiosas. Vinde, esposas de coração duro, que sofreis da vossa aridez, pois aqui está a água que amolece a rocha e estanca a sede. Vinde, mulheres amantes, que em toda a vossa vida aspirais à felicidade, que medis a profundidade do vosso coração e os desesperais por preenchê-los. Vinde, mulheres de inteligência ávida, vinde, aqui a ciência flui, pura e clara. Vinde beber nesta fonte que rejuvenesce. E vós, velhos, que vos curvais, vinde e rireis diante de toda essa juventude que vos desdenha, porque para vós se abrem as portas do santuário. Para vós o nascimento vai recomeçar e trazer a felicidade dos vossos primeiros anos. Vinde, e nós vos faremos ver os irmãos que vos estendem os braços e vos esperam. Vinde, pois, todos, porque para todos há consolações. Então, ele deixa claro que, apesar de haver diferenças com o catolicismo, o Alfred Musset deixa claro que não haveria diferenças com as bases fundamentais do cristianismo, e que, a princípio, aí não haveria apostasia. E é interessante ele fazer convite justamente às mulheres, porque provavelmente os homens estariam mais ousados em participar, pelo menos naquele grupo no qual ele estava participando ali. E ele coloca aqui também ao final: vedes que me peço de boa vontade, disponde de mim e dar-me-eis prazer. E aproveitando a boa vontade do Alfred de Musset, foram dirigidas as perguntas. Primeiro, qual será a influência da poesia no espiritismo? Visto que ele foi bastante poético nas suas palavras, tratando especialmente do convite, tanto às mulheres quanto às pessoas idosas. E ele responde: a poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como um maná celeste. Lembrando aí aquele episódio lá no Gênesis de Moisés. Perdão, gente, Gênesis não. Estamos falando aí de outro livro, se não me engano, o Êxodo. Todos os poetas são médiums que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixar de abrutecer-se inteiramente. O que há de mais belo? O que mais fala a alma do que a poesia? Ele, como poeta, não poderia de trazer esse bálsamo que, apesar de ser uma doutrina racional, ajudaria a esse consolo emocional. Então, a razão ajudaria a lidar com essas emoções e termos esse patamar bastante tranquilo para lidar com todas essas dificuldades que enfrentamos. E aí, Kardec já faz uma outra pergunta. A pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram uma por uma influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs. Poderia dizer, se depois das artes pagã e cristã haverá um de arte espírita, que inclusive foi tema de um programa anterior, e ele responde que é uma pergunta que ela se responde por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho de seda e depois borboleta. Que há de mais aéreo e gracioso que uma borboleta?
Então, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Ele, então, quando a gente está tratando desse artigo, a gente falou também que isso também é bastante delicado no ponto de vista da nossa visão atual. Mas, para a época, para aquele grupo que estava nascendo, então haveria um estímulo à arte espírita, de alguma forma. Mas temos ainda uma terceira pergunta, que talvez seja a mais polêmica, especialmente se tratando dos dias atuais. E lembrando que no Espiritualidade e Diversidade de ontem, nós tratamos um pouco dessa representatividade, ainda que de maneira não direta. Uma pessoa, eu disse aqui, o Kardec disse que é um jovem estranho à sociedade que estava na plateia, perguntou ao Alfred Musset qual a influência da mulher no século XIX. E a resposta dele é de progresso. E é um jovem que faz a pergunta. Isto é bonito. E eu mesmo seria muito amador se não me dignasse a responder. Certo, estou de que todos aqui também querem ouvir. Isso me faz lembrar, né, que um jovem fez o favor de perguntar para o Divaldo sobre ideologia de gênero. A gente vê aí que situações assim delicadas. E graças a essa pergunta, o movimento espírita rachou. E hoje estamos aqui dentro desse aspecto progressista e que nós nos achamos e nos mantemos, pois afinal, a gente vê ainda, especialmente a partir das publicações dos espíritas à esquerda, o quanto ainda graça a ignorância e o fascismo em determinados ambientes espíritas institucionais, especialmente ligados à Federação Espírita Brasileira. E o que o Alfred Musset fala sobre a questão da mulher? A influência da mulher no século XIX. Acreditais que ela tenha esperado esta época para vos trazer à trela, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes rebaixá-la, foi porque a temíeis. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque temestes a sua influência. Só ao seu coração não pudestes opor barreiras. E como o coração é o presente que Deus lhe deu em particular, ele continuou Senhor e soberano. Mas eis que a mulher se faz também borboleta. Ela quer sair de seu casulo, quer reconquistar seus direitos, que são divinos. Como aquela, lança-se na atmosfera e dir-se-ia que respira o ar de seu justo valor. Não penseis que eu as queira transformar em eruditas, letradas, poetisas. Não. Mas eu quero aqui, se quiser, no mundo em que habito, que aquela que deve levar a humanidade seja digna de seu papel. Queremos que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si própria, para lhe dar, desde tenra idade, o amor do belo, do grande e do justo. É necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador, por excelência, é reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacila. É o que deveis compreender no século XIX. E ainda hoje a gente tem essa dificuldade que a mulher, seja ela cis, e lembrando, seja ela trans, de conquistar esse espaço, de ter esse espaço mantido e com condições de que ela possa prosseguir. Não trato até nem exatamente de outras doutrinas, falo dentro do próprio movimento espírita. Ainda hoje, se você observar determinados ambientes e determinados eventos, nós vemos homens em destaque, às vezes apenas uma mulher. Nós já vimos homens falando de direitos da mulher. Que absurdo. Você imagine um homem falar no lugar do Dia Internacional da Mulher. Uma mulher deve falar. É o lugar de fala dela. Então, são algumas coisas que ainda estão muito atrasadas em nosso movimento espírita, mas que precisam ser vistas, repensadas e sendo colocadas para que essas pessoas falem, se coloquem e consigam, dessa forma, conquistar esse espaço e que esse espaço jamais seja retirado delas. Pois, afinal, as mulheres são mais de 50% da população brasileira. E, certamente, quando entramos em casas espíritas, é o público que mais encontramos trabalhando nesses ambientes. E, assim, esse foi o depoimento de Alfred Musset. E aí eu pergunto a você, nesse momento aqui, vamos chegando aos finalmente do nosso programa. Se um espírito desses parecesse para você, o que você perguntaria?
Como disse um colega meu, no mínimo, o pessoal gostaria dos números da Mega Sena, mas, de qualquer forma, como Kardec coloca para a gente, o trabalho com os espíritos é sempre de superação, de orientação para a nossa elevação espiritual. E os números da Mega Sena não farão a menor diferença nesse ponto, pois afinal estamos lidando com questões espirituais do mais alto grau. E foi por isso que ele construiu 5 livros, além dessa revista espírita que estamos trazendo aqui aos pouquinhos, para que todo mundo possa conhecer um pouco do pensamento de Kardec, tirando os determinados reveses que costumamos observar ali. Lembrando que ele era um pensador do século XIX. E ainda assim, nós vamos esbarrar com pensamentos alheios, como o próprio esse pensamento de Alfred Musset, que tinha também aspectos diferentes que Kardec pensava. Mas, de qualquer forma, caminhando para o nosso encerramento, lembramos que nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, em que nós temos diversos programas tratando das diversas formas de espiritualidade. Temos aqui catolicismo, protestantismo, budismo, candomblé, temos o espiritismo com outras 2 companheiras, o caso da Dora Encontra, o sábado, de Carla Pavão, que há pouco fez outro tema aqui no Paz e Bem. Temos também Nina Veiga trazendo antroposofia, Pedro Lima Vasconcelos trazendo aspectos históricos, e diversos outros grupos que estamos trabalhando aqui dentro desse ambiente da espiritualidade. E por isso, lembramos, se você puder, deixa sua joinha, deixa sua reação, enfim, colabore com a divulgação do nosso canal, já que os algoritmos não colaboram muito com as nossas vivências, com a nossa política, com o nosso trabalho. E das possibilidades também, colabore financeiramente com o canal Paz e Bem, com a sua assinatura solidária, para que possamos manter e ampliar o nosso canal, o nosso alcance. E para encerrar, vou lembrar que nós aqui somos do Sejus, Coletivos de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Se você quiser participar, nós temos estudos voltados não somente para as obras que são escolhidas pelo público, mas também para as obras de Kardec. Temos também grupos voltados para políticas estudos étnico-raciais, questões de diversidade sexual e também de esperança, além de termos um grupo voltado para questões políticas, em que as pessoas falam abertamente, colocam suas opiniões de maneira sem censura e de forma a lembrar que somos um espiritismo com essa abordagem progressista, sem as amarras da Federação Espírita Brasileira ou de qualquer outra instituição. Somos livres para atuar e estudar a doutrina espírita como bem entendemos. Então, vamos encerrando, agradecendo a presença de todo mundo, e agora vamos caminhar para o nosso encerramento. Deixando um forte abraço, um beijo enorme, e lembrando, todas as terças, o Sejus realiza uma live no canal, trazendo um livro. Atualmente estamos estudando o livro Educação, Espiritualidade e Transformação Social, organizado pela Dora Encontro, em que temos artigos sobre educação e sempre dentro dessas possibilidades trazemos esse assunto voltado para a questão do espiritismo, especialmente em sua versão progressista. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Excelente dia.